obscuro. Boa noite. Essa história que vou contar aconteceu na cidade de Piripiri, no Piauí. Era o ano de 1945. Meus avós maternos tinham acabado de se casar. Foram morar numa comunidade rural chamada Giral. Como era muito comum nesses interiores, as casas ficavam quilômetros de distância uma das outras. A casa dos meus avós ficava na beira de uma estrada de chão. Durante o dia, minha avó ficava tomando conta de casa, enquanto meu avô ia trabalhar na roça. Alguns meses depois, chegou um morador naquela região, um homem mal encarado, de poucas palavras. Sua casa ficava a uns 5 quilômetros da casa dos meus avós. No dia 23 de agosto daquele ano, numa quinta-feira, meu avô e seu irmão estavam conversando quando ouviram um rosnado de um bicho. Aquilo o chamou a atenção, até porque não tinha ouvido coisa igual por aqueles lados. Aquele som ia se aproximando cada vez mais. O avô pegou a espingarda dele e deixou pronta para atirar. Seu irmão ficou atrás dele observando o que aconteceria. Quando, de repente, passa um bicho muito estranho, meio homem, meio cachorro, correndo pela estrada. Meu avô era valente, o típico nordestino caba da peste. Ficou meio confuso, pois não sabia que bicho era aquele. O seu irmão ficou paralisado e nesta noite dormiu na casa do meu avô, pois não teve coragem de ir para sua casa, que ficava a alguns quilômetros dali. No outro dia pela manhã, muitos relatos de bichos mortos pela região, e a maneira que os animais foram encontrados, a maioria destroçados sem partes do corpo, assustou os moradores daquela região. Nenhum outro morador, além do meu avô e do seu irmão, sabia que animal teria feito tudo aquilo. Algum tempo passou e aquela criatura nunca mais tinha aparecido. Foi quando, numa sexta-feira do mês de setembro, o meu avô vinha sozinho pela estrada e era por volta das 11 horas da noite. A luz estava cheia, uma noite bem iluminada. De repente, o meu avô teve uma sensação que estava sendo observado. Começa a ouvir barulhos vindo da mata. Então ele puxa sua faca da cintura e segura com a mão esquerda. Quando menos ele espera, surge em sua frente um bicho feio, metade homem, metade cachorro. Era grande, musculoso. Seus olhos eram grandes, de cor amarela. Exalava um cheiro insuportável de carniça. A fera demoníaca foi se aproximando, até pular em cima do meu avô. Este era um homem de estatura baixa, porém muito forte, bom de briga, canhoto e ágil. Quando a fera avançou em cima dele, ele dá um golpe certeiro no lobisomem. Os dois ficaram rolando, um em cima do outro. Meu avô continuou dando facadas naquela criatura tenebrosa, mas esta machucou muito meu avô. Ele só pensava que iria morrer, pois o lobisomem não parava de atacá-lo. Já quase desmaiando, meu avô acerta uma facada no olho daquele animal, e neste momento ele sai correndo pela mata. Meu avô, muito assustado, consegue se levantar e correr até chegar à porta de sua casa e chamar pela minha avó, que imediatamente abriu a porta para ele. Meu avô passou vários dias para se recuperar e depois disso foi embora para Piripiri, morar na cidade. Depois ficou sabendo que o seu vizinho foi encontrado morto dentro da mata. E o que chamou mais atenção é que um dos ferimentos que o morto tinha era no olho. Depois disso, o meu avô teve certeza de que aquele seu vizinho era o lobisomem.
Este é o meu relato. Muito obrigado por contar no seu canal. Boa noite. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Olá, eu sou o Adriano. Eu já mandei outros relatos para você. Novamente, obrigado por contá-los. Hoje, vou relatar algo que aconteceu ainda nesse mês. Eu tenho arritmia cardíaca e essa doença me incomoda às vezes. Certa noite, eu estava deitado e senti meu coração acelerar. Levantei e fui na cozinha tomar água. Meus pais acordaram e minha mãe ficou comigo até eu melhorar. Quando eu melhorei, fomos deitar novamente. E no dia seguinte, minha mãe me contou uma coisa macabra. Ela disse que depois que fomos deitar, quando eu me senti melhor, ela viu ao lado da minha cama um homem enorme, cuja a cabeça quase batia no teto. Usava um capuz negro e uma capa preta. Quem é você? Minha mãe perguntou. A criatura não disse nada, mas tirou o capuz e revelou que a sua cabeça era um crânio. Depois simplesmente desapareceu. Será que naquela noite a morte tentou me levar? Agradeço a Deus por ter me livrado. Boa noite. Tá aí, galera, vamos a um terceiro relato. Bem, eu prefiro não citar meu nome, pois na minha cidade existem muitas pessoas que assistem o seu canal, mas pode me chamar pelo nome fictício de Cauã. E esse relato ocorreu no interior do Ceará, que, bem dizendo, é onde tem mais desses demônios no Brasil. Isso aconteceu no ano passado, em 2019. Era uma noite de quaresma e eu estava no computador vendo os relatos de lobisomem, como eu sempre faço. Quando eu vi, já eram 3 da manhã e decidi dormir. Foi quando eu fui apagar a luz e um violão que eu tenho aqui em casa tocou uma das cordas sozinho. Aí eu estranhei, fiquei um pouco nervoso, pois já estava com medo por causa dos relatos que assisti. Mas assim mesmo fui dormir. Estava deitado na cama, sem conseguir pegar os olhos, pensando naquilo que tinha acontecido. E a minha cabeceira da cama é virada para a janela, ou seja, eu fico de costas para ela. Foi quando eu escutei uma fungada pela brecha da janela. Me assustei, comecei a suar frio e a tremer, pois sabia que nenhum cachorro conseguiria fazer aquilo, pois ela era muito alta para um cachorro alcançar. Foi quando eu tive um pingo de coragem e fui olhar pelas brechas da janela. E lá estavam eles, 2 pontos vermelhos olhando fixamente para mim. E começou uma coisa a rosnar. Eu fui me afastando e caí da cama. E quando eu liguei a luz, aquilo tinha saído. O meu pai foi olhar comigo lá fora de casa para ver o que era, mas não vimos nada de anormal. E o pior é que a minha janela dá para um beco, e esse beco leva para uma mata. Bom, esse é o meu relato, que acho que foi pro encontro desse cachorro do Satanás. Minha mãe disse que não era lobisomem, e sim um espírito que sabia que eu estava com medo de lobisomens e tomou a forma de um para me assustar. Boa noite para todos e até a próxima. Tá aí, galera, 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Se gostaram, se inscreva no canal, deixem aquele like aí. E quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e na descrição do vídeo. Galera, seja membro do canal e tenha acesso ao WhatsApp e a relatos exclusivos. Sejam os primeiros a assistir os relatos. Galera, me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Galera,
Muito obrigado e até a próxima.